Você não está travado porque é incapaz. Você não está travado porque não tentou o suficiente. E você definitivamente não está travado por falta de sorte. Na maioria das vezes, a vida não anda por um motivo muito mais simples e muito mais desconfortável de admitir. Você está repetindo algo todos os dias, automaticamente, sem perceber. E isso está travando a sua vida. Não é um grande erro, não é uma grande decisão errada. É um padrão pequeno, repetido tantas vezes que se tornou invisível. E tudo o que é invisível continua mandando. A maior armadilha da mente humana não é o medo, é o automático. Você acorda, pensa as mesmas coisas, interpreta a vida do mesmo jeito, reage da mesma forma, faz escolhas parecidas e no fim do dia sente a mesma frustração silenciosa. Não porque nada muda fora, mas porque nada muda dentro. E aqui está a parte que quase ninguém te conta. O subconsciente não está preocupado com crescimento, ele está preocupado com segurança. Tudo o que é familiar ele mantém, mesmo que seja ruim, mesmo que doa, mesmo que limite. Por isso você volta para os mesmos pensamentos, as mesmas conversas internas, as mesmas justificativas, as mesmas explicações sobre por que agora não dá, por que ainda não é o momento, porque você precisa esperar mais um pouco. Isso parece prudência, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado de lógica. E o problema não é sentir medo, o problema é obedecer a ele todos os dias. Você pode até dizer que quer mudar, mas se todo dia você reforça internamente que mudar é arriscado, o cérebro entende uma coisa só: permaneça onde está. É assim que a vida trava sem fazer barulho. Não acontece um grande colapso, acontece uma repetição silenciosa. Dias passam, meses passam, anos passam, e a sensação é sempre a mesma: eu poderia estar mais longe. Agora, pare um instante e seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já se pegou pensando: depois eu resolvo isso, agora não é a hora, quando as coisas melhorarem eu faço, eu até queria, mas não dá para arriscar. Isso não é pensamento neutro, isso é treinamento mental. Toda vez que você pensa assim, você ensina sua mente a evitar avanço. E a mente aprende rápido. Ela aprende que ficar onde está é mais seguro. Ela aprende que não se expor é melhor. Ela aprende que tentar menos dói menos. Só que junto com isso, ela também aprende a te manter pequeno. A vida não responde ao que você deseja em teoria, ela responde ao que você pratica mentalmente. E aqui está a virada importante. Você não precisa mudar tudo, você precisa interromper o padrão, interromper o automático, interromper a resposta padrão, interromper a história interna repetida. Porque no dia em que você reage diferente, mesmo que minimamente, o sistema inteiro começa a se reorganizar. A mudança real não começa quando você se sente confiante. Ela começa quando você age apesar da insegurança. O erro invisível que trava sua vida não é falta de capacidade, é falta de ruptura. Você está sempre esperando se sentir pronto, mas prontidão não vem antes do movimento. Ela vem depois. Enquanto você espera o cenário ideal, o cérebro reforça o cenário atual. E o tempo passa. Agora, ouça isso com atenção. A sua vida não muda quando tudo fica claro. Ela muda quando você decide não repetir o mesmo padrão hoje. Pode ser uma decisão pequena, uma conversa que você evita, um limite que você não coloca, uma ideia que você sempre adia, uma atitude que você sempre posterga.
É aí que a trava acontece e é aí que ela se solta. Porque no momento em que você age diferente, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem garantia, você envia uma nova mensagem para o cérebro. Eu não preciso me proteger o tempo todo. E quando essa mensagem se instala, novas possibilidades começam a aparecer. Não por magia, mas porque você saiu do piloto automático. A pergunta que fica agora é simples e incômoda. O que você está repetindo todos os dias que já não faz sentido continuar repetindo? Você não precisa responder agora, mas precisa parar de fingir que não sabe, porque no fundo você sabe exatamente qual padrão precisa ser quebrado. E quando você quebrar, não espere aplausos imediatos, espere desconforto. Isso é sinal de crescimento. A vida não trava por maldade, ela trava quando você não muda a rota. E hoje, você acabou de enxergar algo que não dá mais para desver. A partir daqui, ou você repete, ou você escolhe diferente. E essa escolha, mesmo silenciosa, muda tudo. Vamos aprofundar ainda mais nessa reflexão. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de se adaptar, mas essa mesma capacidade pode se tornar uma prisão. Nós nos adaptamos não apenas ao que é bom, mas também ao que é tolerável. E tolerável não significa ideal. Tolerável significa que você aguenta, que você sobrevive, que você consegue passar mais um dia. Mas sobreviver não é viver plenamente. E aqui mora um dos maiores perigos da existência moderna. Você pode passar décadas sobrevivendo, acreditando que está vivendo, simplesmente porque não caiu, não faliu, não perdeu tudo. Mas a ausência de catástrofe não é sinônimo de presença de realização. Esse é o ponto cego mais perigoso da consciência humana. Você olha ao redor e vê que não está no pior cenário possível. Tem um teto, tem comida, tem alguma estabilidade. E então a mente faz uma comparação rápida. Poderia ser pior. E sim, poderia. Sempre poderia. Mas essa verdade, por mais reconfortante que seja, também pode ser a algema mais forte que existe. Porque quando você se acostuma a medir a vida apenas pela ausência de dor extrema, você para de buscar a presença de significado. Você troca a possibilidade de expansão pela segurança da manutenção. E aos poucos, sem perceber, você deixa de sonhar. Não porque perdeu a capacidade de sonhar, mas porque treinou a mente a reprimir qualquer impulso que sinalize risco. E aqui está a armadilha evolutiva. O cérebro foi programado para te manter vivo, não para te fazer feliz, para te manter seguro, não para te fazer realizado. Quando você vivia em cavernas e enfrentava predadores reais, esse mecanismo salvava vidas. Mas hoje, na maioria das vezes, você não está fugindo de leões. Você está fugindo de conversas difíceis, de decisões importantes, de mudanças necessárias. E o cérebro trata tudo da mesma forma: perigo, risco, ameaça, e ativa o mesmo protocolo: evitar, adiar, permanecer. Só que o problema é que esse mecanismo de proteção está te protegendo de coisas que não são ameaças reais. Ele está te protegendo da possibilidade de crescimento. Ele está te protegendo de conversas que poderiam transformar seus relacionamentos. Ele está te protegendo de projetos que poderiam transformar sua carreira. Ele está te protegendo de atitudes que poderiam transformar sua vida. E no fim, você não está mais sendo protegido, você está sendo aprisionado. Agora pense em quantas vezes você já teve uma ideia clara do que deveria fazer, mas não fez. Quantas vezes você já sentiu aquele impulso interno dizendo que era hora de agir, mas você ignorou.
Quantas vezes você já soube com absoluta certeza que algo precisava mudar, mas você escolheu esperar? E a cada vez que isso acontece, algo se solidifica dentro de você. Não é apenas uma decisão isolada, é um reforço, é uma confirmação, é um treinamento invisível que está moldando quem você está se tornando. Porque aqui está a verdade mais incômoda de todas. Você não é apenas o resultado das suas grandes decisões. Você é o resultado das suas pequenas repetições. Aquela conversa que você adia há meses, aquele projeto que você sempre deixa para depois, aquele limite que você nunca coloca, aquele pedido de desculpas que você nunca faz, aquela mudança que você sempre adia. Cada uma dessas não ações está te ensinando algo. Está ensinando que você não precisa agir. Está ensinando que você pode continuar adiando. Está ensinando que o desconforto de fazer é maior do que o desconforto de não fazer. E com o tempo, isso vira uma identidade. Você começa a se ver como alguém que não faz, como alguém que não arrisca, como alguém que espera. E quando isso vira identidade, sair dessa posição se torna ainda mais difícil. Porque agora não é apenas sobre mudar um comportamento, é sobre mudar quem você acredita ser. E poucas coisas assustam mais o ser humano do que ter que reconstruir a própria autoimagem. Mas aqui está o que poucos te contam. Essa identidade que você carrega hoje não é fixa. Ela não foi gravada em pedra. Ela não é uma verdade imutável sobre quem você é. Ela é apenas o resultado acumulado das suas repetições até aqui. E se foi construída por repetição, pode ser reconstruída por repetição também. A diferença é que agora você precisa repetir coisas diferentes. Precisa repetir ações diferentes. Precisa repetir pensamentos diferentes. Precisa repetir escolhas diferentes. E no início, isso vai parecer estranho. Vai parecer forçado, vai parecer que você está fingindo ser alguém que não é. Mas essa sensação é apenas o cérebro resistindo à mudança. É apenas o sistema antigo tentando te puxar de volta para o padrão familiar. E se você ceder a essa sensação, você volta. Se você interpretar esse desconforto como sinal de que você está no caminho errado, você volta. Se você acreditar que agir diferente significa trair quem você é, você volta. Mas se você entender que esse desconforto é apenas o preço da transformação, você segue, você continua, você persiste. E com o tempo, o que era estranho vira natural. O que era forçado vira espontâneo. O que era exceção vira regra, e então algo extraordinário acontece. Você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa. Não porque você teve uma grande revelação, não porque você teve um momento mágico de transformação, mas porque você interrompeu os padrões antigos tantas vezes que eles perderam a força. E você repetiu os novos padrões tantas vezes que eles ganharam força. E no meio desse processo, silenciosamente, sem alarde, você se tornou outra versão de si mesmo. Uma versão que age, uma versão que não espera, uma versão que não adia, uma versão que não se esconde atrás de justificativas. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o desconforto. E ninguém vai atravessar por você. Ninguém vai te dar a coragem. Ninguém vai te dar a certeza, ninguém vai te dar a garantia de que vai dar certo, porque essas coisas não existem antes do movimento. Elas surgem durante o movimento. A coragem não vem antes de agir, ela vem enquanto você age. A certeza não vem antes de experimentar, ela vem enquanto você experimenta. A confiança não vem antes de enfrentar. Ela vem enquanto você enfrenta.
E aqui mora o grande paradoxo da mudança. Você precisa se mover antes de se sentir capaz de se mover. Você precisa agir antes de se sentir pronto para agir. Você precisa começar antes de ter tudo resolvido. E isso vai contra tudo o que o cérebro quer. O cérebro quer clareza total antes do primeiro passo. Quer mapa completo antes da jornada. Quer garantia absoluta antes do risco. Mas a vida não funciona assim. A vida recompensa quem se move na incerteza, quem age na dúvida, quem avança mesmo sem ver o caminho completo. Porque o caminho não se revela antes de você começar a caminhar. Ele se revela enquanto você caminha. As respostas não aparecem antes das perguntas serem feitas. Elas aparecem enquanto você busca. As soluções não surgem antes dos problemas serem enfrentados. Elas surgem enquanto você enfrenta. E se você esperar ter tudo pronto antes de começar, você nunca começa. Você fica preso em um loop infinito de preparação, de planejamento, de espera. E enquanto você espera, o tempo passa, as oportunidades passam, a vida passa. E então você chega ao final de mais um ano e faz aquela pergunta que todo mundo faz: para onde foi o tempo? E a resposta é simples, mas dolorosa. O tempo foi para onde você não colocou atenção. O tempo foi para onde você não colocou intenção. O tempo foi para onde você não colocou ação. Porque tempo não é algo que você tem. Tempo é algo que você usa. E a forma como você usa é a forma como você vive. Se você usa repetindo padrões antigos, você vive repetindo resultados antigos. Se você usa experimentando padrões novos, você vive criando resultados novos. É matematicamente simples, mas emocionalmente complexo. Porque mudar padrões significa desafiar medos, significa questionar crenças, significa soltar certezas confortáveis, significa abrir mão do controle ilusório. E tudo isso assusta, tudo isso gera resistência, tudo isso faz o cérebro gritar: perigo, volte, fique onde está. Mas você precisa aprender a diferenciar medo real de medo imaginário. Medo real te protege de ameaças concretas. Medo imaginário te protege de possibilidades inexploradas. E na maior parte do tempo, o que te paralisa não é medo real. É medo imaginário. É medo do que pode dar errado. É medo do julgamento. É medo da rejeição. É medo do fracasso. É medo de descobrir que você não é tão capaz quanto imagina. Mas aqui está o que você precisa entender. Esse medo nunca vai embora completamente. Ele faz parte da experiência humana. Ele está presente em todo o processo de crescimento. Toda pessoa que você admira sentiu esse medo. Toda pessoa que você considera corajosa enfrentou esse medo. A diferença não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar do medo. É a decisão de não deixar o medo ter a palavra final. É a decisão de reconhecer o medo, agradecer pelo alerta e seguir em frente mesmo assim. E quando você faz isso uma vez, algo muda. Quando você faz isso 2 vezes, algo se fortalece. Quando você faz isso 10 vezes, algo se consolida. Você começa a perceber que o medo não é um sinal de parar. É um sinal de que você está crescendo. É um sinal de que você está saindo da zona conhecida. É um sinal de que você está se expandindo.
E quanto mais você pratica agir com medo, mais você treina o cérebro a entender que sentir medo e agir não são coisas excludentes. Você pode sentir medo e agir. Você pode sentir dúvida e agir. Você pode sentir insegurança e agir. A vida inteira você foi ensinado a esperar, se sentir seguro antes de agir. Mas e se a segurança real vier justamente de agir sem ter segurança? E se a confiança real vier de confiar em si mesmo, mesmo quando tudo é incerto? E se a coragem real for exatamente isso, fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não se sente corajoso? Porque coragem não é a ausência de medo. Coragem é a presença de ação mesmo com medo. E essa distinção muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de esperar o medo passar. Você para de esperar se sentir pronto. Você para de esperar as condições ideais. E você começa a agir com o que tem, com o que sabe, com o que é. E descobre que isso sempre foi suficiente. Você sempre foi suficiente. O que faltava não era capacidade. O que faltava era decisão. Decisão de interromper o padrão, decisão de romper o ciclo, decisão de fazer diferente. E essa decisão não precisa ser perfeita. Não precisa ser grandiosa, não precisa ser espetacular. Ela só precisa ser diferente do que você tem feito. Só precisa ser um passo fora do automático. E esse passo pode ser pequeno, pode ser sutil, pode ser quase imperceptível para os outros, mas para você ele é gigante, porque ele representa a ruptura, porque ele representa a escolha consciente, porque ele representa a recusa de continuar no mesmo lugar. E a partir desse passo, outros passos se tornam possíveis. Outros movimentos se tornam viáveis, outras versões de você começam a emergir, e a vida, que parecia travada, começa a fluir novamente. Não porque algo externo mudou, mas porque algo interno mudou. Você mudou. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a se reorganizar em resposta a essa mudança. Então aqui está o convite final. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de esperar se sentir pronto. Pare de esperar ter todas as respostas. E simplesmente interrompa o padrão. Faça uma coisa diferente hoje, uma coisa que você tem adiado, uma coisa que você tem evitado, uma coisa que você sabe que precisa fazer. E observe o que acontece, não no mundo externo, mas no mundo interno. Observe como você se sente. Observe como o medo aparece. Observe como a resistência surge. E observe como, mesmo com tudo isso, você consegue agir. E nesse momento, você vai entender. Você sempre pôde. Você só precisava decidir.